Bem, o que a gente vai ver agora é uma técnica que a gente chama de completar quadrado. Então, eu vou definir aqui mais geralmente o que a gente fala o que a gente quer dizer quando fala em completar quadrado. Então, a gente está se referindo a expressões quadráticas, ou seja, polinômios de grau 2. Então, vou escrever aqui mais geralmente algo do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente quer escrever isso daqui como uma soma envolvendo um quadrado. Então, algo do tipo a vezes x mais u ao quadrado mais algum outro termo que eu vou chamar aqui de v. Ok? Isso aqui a gente vai ver qual é a vantagem da gente reescrever uma expressão quadrática qualquer dessa daqui, que é dada por ax ao quadrado mais bx mais c, dessa forma aqui. Vou fazer alguns exemplos aqui também. Ok? Se você perceber, vamos tentar reescrever essa expressão aqui primeiro do lado direito, para tentar perceber quem é esse u e quem é esse v. Okay? Tentar ver isso aqui. Então, enfim, eu tenho aqui que isso aqui, quem é isso daqui? Isso daqui é igual a. Então, quem é x mais u ao quadrado? Isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes u vezes x mais u ao quadrado, ok? E eu tenho finalmente aqui mais v. Então, se eu multiplico aqui por a, uso a distributividade, passo a vezes x ao quadrado, a vezes 2ux e a vezes u ao quadrado, eu vou ficar com a x ao quadrado mais 2 vezes a vezes u vezes x mais a vezes u ao quadrado mais v. Perceba que a ideia aqui, em geral, a gente usa isso. A gente conhece quem são esses coeficientes, a maioria dos exemplos são assim. A gente conhece o a, conhece o b e conhece o c, que esses coeficientes são conhecidos. E a gente quer descobrir justamente quem são esses dois números aqui, u e v, para eu poder reescrever desse jeito aqui, que é o que a gente chama de completar quadrados. Então, por isso que eu estou expandindo esse meu lado direito aqui para tentar descobrir quem são esse u e v. Então, isso aqui, que é a forma que a gente quer escrever, é a mesma coisa que isso aqui, né? Só escrevi por extenso, de certa forma, essa expressão que eu tenho aqui. Então, uma coisa que você percebe é que eu tenho do lado esquerdo a vezes x ao quadrado, do lado direito também eu tenho a vezes x ao quadrado, ok, até aí tudo bem, essas duas coisas são iguais, ok? Mas aqui do lado esquerdo eu tenho algo um pouco diferente, que está escrito aqui eu tenho b vezes x, e aqui eu tenho 2a vezes u vezes x, ou seja, quem é o coeficiente do x ao quadrado aqui era a, e aqui também é a. Mas aqui o coeficiente do x aqui do lado esquerdo é b, e aqui é 2 vezes a vezes u. Como são expressões polinomiais, isso aqui só é igual quando todos os coeficientes são iguais. Tem um coeficiente, um polinômio de grau 2 de um lado, polinômio de grau 2 do outro lado. Então eu tenho que necessariamente ter aqui que o b tem que ser igual a 2 vezes a vezes u. Ok? A outra coisa relevante que aparece é a seguinte, é que agora já considerei o termo de grau 2, termo de grau 1, e agora sobrou os termos constantes, que é esse aqui que não aparece o x, né, que é como se fosse vezes x elevado a zero. Então, de um lado eu tenho simplesmente um c, e desse lado aqui eu tenho a u ao quadrado mais v. Então, mas essas duas coisas são iguais, então eu tenho que ter necessariamente que o c tem que ser igual a u ao quadrado mais v. Perceba que isso vale, não é porque essa expressão é válida para algum número x. Essas expressões elas são iguais para qualquer número x. Então, por isso que eu tenho que necessariamente ter que os coeficientes das duas expressões têm que ser iguais, ok? Então, aqui uma coisa que você percebe, em geral, como eu disse, eu conheço quem é A, eu sei quem é A, eu sei quem é A, eu sei quem é B e eu sei quem é C. E aí eu quero descobrir quem é U e quem é V, ok? Então, se você perceber aqui, outra coisa que em geral a gente escreve, assume já que o A aqui não é zero. Então, mas em geral é o que a gente trata, né? Eu estou tratando uma expressão quadrática para ser quadrática, né? O termo aqui, o coeficiente de termo de grau 2 não pode ser zero. Então, quando A não é zero, então eu posso achar aqui o U
você vai ter o U dividindo aqui dos dois nessa equação aqui, B igual a 2 vezes A. Se eu divido por 2A, eu tenho U igual a B dividido por 2A. E finalmente eu posso resolver aqui para V. V vai ser simplesmente C menos essa expressão aqui, A vezes U ao quadrado. Então, C menos A vezes U ao quadrado. U ao quadrado eu sei quem é, né? O U é B dividido por 2A. Então, esse aqui é B dividido por 2A ao quadrado. Ok? Então, aí você pensa assim, pô, até que não foi tão difícil. No fim das contas, eu cheguei numa fórmula, né? Tanto para o U como para o V. Mas será que eu tenho que memorizar essa fórmula? Eu diria que não. Assim, pelo menos uma delas é bem simples, que é aqui essa expressão para o U, que era simplesmente esse coeficiente dividido por 2 vezes esse. O fato de eu dividir por esse número é razoável, porque você percebe que colocou esse número em evidência, né? E ele não aparece aqui, então é natural que ele esteja aqui dividindo, já que depois eu vou multiplicar por A, que foi o caso que eu fiz aqui, né? Quando eu multipliquei aqui por A. E o fato que você vê é essencialmente como se fosse esse número aqui dividido por 2 e dividido também por esse número A, ok? Então, B dividido por 2A. Já esse outro aqui você vai ver que vai ser um pouco mais fácil de achar. Então, vamos ver isso em exemplos para ficar mais simples aqui entender. Sem necessariamente ter que usar aquela fórmula lá. Então, o primeiro exemplo que eu vou considerar aqui vai ser 3x ao quadrado menos 12x menos 7. Então vamos lá, perceba que o que a gente fez ali foi colocar esse coeficiente aqui do x ao quadrado, que é o a, em evidência. Então eu tenho 3 aqui, x. Perceba que é relevante você considerar o sinal aqui no caso, né? Que ali a gente fez, enfim, mais geralmente mais b. No caso aqui o b é negativo, né? Menos 12. Então, eu tenho esse menos 12, lembra como era a forma? Menos 12 dividido por 2 vezes esse coeficiente aqui, que é 3. Então, seria menos 12 dividido por 2 vezes 3, que é menos 12 dividido por 6. Ok? 2 vezes 3, 6. Então, menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2 ao quadrado. Então, vamos pausar um pouco, em vez de continuar. Eu poderia usar aquela fórmula para encontrar qual seria o V, né? O coeficiente constante que aparece aqui, o V. Mas, se você perceber, vamos escrever isso aqui por extenso, que ele vai aparecer de uma forma bem fácil, ok? Então, o que é isso daqui? O que é esse primeiro termo? Eu ainda vou escrever uma outra coisa aqui. Vai aparecer um outro termo aqui, ou mais ou menos algum número aqui, que seria o V, ok? Vai aparecer o mais V aqui, ok? Mas, enfim, esse aqui é 3 vezes, quem é x menos 2 ao quadrado, é x ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é menos 4 vezes x, mais 2 ao quadrado, que é 4, ok? Então, se eu uso agora a distributividade, 3 vezes isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, que era o que eu queria, né? Aparece aqui 3x ao quadrado. Aparece 3 vezes menos 4, que é menos 12x, também queria, foi o que eu fiz, eu forcei, né, que isso acontecesse, porque foi quando eu escolhi esse número como sendo esse número que aparece aqui dividido por 2 vezes esse número, ok? Esse 2 vezes é relevante porque o que aparecia aqui era 2 vezes isso aqui, né, quando eu faço a expansão de x menos 2 ao quadrado, ok? Mas aqui aparece um número um pouco diferente, que não é só isso aqui, eu tenho 3 vezes o 4 também aqui, que faltou fazer da distributividade. 3 vezes 4, 12. Então, esse é uma coisa, esse termo está igual aqui, esse termo também, só que aqui é menos 7 e aqui deu mais 12. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse 12 que está aqui, então eu preciso subtrair 12, e além disso eu preciso subtrair 7 também, que é o que aparece aqui. Então, o que é subtrair 12 e subtrair 7? É subtrair 19, que é 12 mais 7, ok? Então, é como você fazer menos 12 menos 7. Então, menos 19, então não é tão complicado. Você perceber, não precisa memorizar aquela fórmula lá para o V. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. 4x ao quadrado mais 8x mais 9. Então, de novo, vou colocar esse 4 aqui em evidência.
E aqui eu vou ter x, e aí mais, o que é que eu tenho aqui? O b aqui é 8, então eu vou fazer 8, no caso, dividido por 2 vezes esse número. Lembre que quando não aparece número aqui é porque é 1, você simplesmente divide por 2 vezes 1, que é 2. No caso aqui aparece 4, né? 8 dividido por 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, então você tem 8 dividido por 8 é 1. Então mais 1 ao quadrado. Então vamos de novo fazer a mesma coisa que a gente fez aqui antes. Eu tenho, isso aqui vai ficar 4 vezes, quem é x mais 1 ao quadrado, escrevendo por extenso é x ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes x, que é 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ok? E eu faço 4 vezes isso, vai dar 4x ao quadrado, mais 4 vezes 2x, que é 8x, mais 4 vezes 1, que é 4. Então, de novo, vamos observar agora, de fato, acertei, deu 4x ao quadrado aqui, 4x ao quadrado, 8x aqui, também tem o 8x, só que aqui aparece mais 4, e aqui é mais 9, então tá faltando algo aí, né? Eu tenho soma de mais 4, eu preciso somar alguma coisa para dar mais 9, então eu preciso somar, no caso a diferença de 4 e 9, né? Mais 5. Então se eu faço essa expressão aqui mais 5, vai ficar essa expressão mais 5, que no fim das contas eu vou ter esse termo, 4x ao quadrado, vou ter o 8x, e eu vou ter o mais 4 mais 5, que é a mesma coisa que mais 9. Então é algo bem simples, no momento que eu determino isso aqui, faz essas contas aqui que eu fiz, essencialmente, e essencialmente o que você vai ter vai ser esse coeficiente aqui, né, o a, vezes esse número aqui que era o u ao quadrado, ok? Aqui no caso, por exemplo, 3, aqui no caso, vezes o menos 2 ao quadrado, 2, que é 4, 12, e aí você vai ter que fazer a conta para que dê esse número aqui, no caso menos 7, então eu tinha que tirar o 12 e fazer menos 7, né? Esse 12 este que aparece aqui eu tenho que tirar, menos 12, menos 7, então ficou menos 19. Nesse caso aqui ficou mais 4, está faltando ainda, porque aqui é mais 9, está faltando somar 5. E aí eu somei 5 aqui, ok? Então naquela fórmula lá que eu chamei de U e V, o U aqui é 1 e o V é 5, ok? Vamos considerar essa forma mais geral e mostrar aqui uma coisa que é relevante quando eu escrevo isso para encontrar quais são os números que aquilo é zero, que é o que a gente chama de encontrar os zeros daquela expressão quadrática ou as raízes daquela expressão quadrática. Então, veja que vamos tentar encontrar os resultados dessa expressão aqui. Encontrar os números, todos os números x, tais que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aqui eu estou considerando uma expressão quadrática, né? Ou seja, esse coeficiente aqui do x ao quadrado a não é zero, ok? Mas a gente viu que eu tenho como reescrever essa expressão, se eu completo os quadrados, como sendo a vezes x mais u ao quadrado mais v igual a zero. Mas aí qual é a vantagem disso daqui, né? E a gente viu que a gente achou uma fórmula tanto para o u, que era justamente o b dividido por 2 vezes a, e achou uma fórmula também para o v, que era, se você lembrar, era esse número c aqui, menos a vezes u ao quadrado, ok? Então vamos só lembrar essa fórmula. A gente viu o seguinte, a gente viu que, então vimos que o u é b dividido por 2 vezes a, e o v, eu escrevi uma fórmula em termos de a, b e c, mas vamos escrever uma fórmula mais simples. A gente viu que o v era o c menos, só apagar aqui, c menos a vezes u ao quadrado. Foi isso que a gente fez. Vamos só lembrar aqui de novo, de fato. E era de fato, né? Menos que você tinha a c era igual a u ao quadrado aqui, né? C é a vezes u ao quadrado mais v. Então v é c menos a vezes u ao quadrado. Então vamos voltar para lá. Então tem essa fórmula aqui. Só que aí o que é que acontece? Essa expressão aqui eu não tenho a mínima ideia a princípio como é que resolve, como é que eu encontro todos os números x, que isso aqui é zero, ok? Mas essa daqui é bem mais simples. Por quê?
Porque se você perceber o x, que é a minha variável, ou seja, algo que eu não conheço, aparece em apenas um único termo aqui, que seria esse x mais u ao quadrado. Já aqui aparece tanto aqui x ao quadrado como aparece o x, e por isso a dificuldade de você tratar essa expressão em relação a essa daqui. Essa daqui é mais simples você fazer o que a gente chama de isolar essa variável, porque ela aparece aqui no único termo. Então vamos ver isso daqui. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que está atrapalhando aqui é essa soma do v. Então como é que eu me livro da soma do v? Eu subtraio o v. Então se eu subtraio o v dos dois lados, eu fico com a vezes x mais u ao quadrado igual a 0 menos v, que é menos v. Finalmente eu posso dividir isso aqui por a. E eu sei que o a não é zero, né? Eu fico com x mais u ao quadrado. Tem que ser menos v dividido por a. Ok? E aí você vê uma coisa, aí você vê, espera aí, agora uma coisa que eu sei é que o quadrado desse número é menos v sobre a. Só que a gente já viu, enfim, que necessariamente o quadrado de qualquer número, porque negativo vezes negativo, usando essa ideia, negativo vezes negativo é positivo, positivo vezes positivo é positivo também. Então, quando você faz qualquer número ao quadrado, ou é zero, quando o número é zero, ou ele é positivo, ok? Então, uma coisa que eu tenho que ter para poder resolver essa equação aqui é que esse número aqui, menos v dividido por a, tem que ser positivo. Então uma coisa que a gente observa é que, se menos v sobre a é positivo, ou não negativo, no caso pode ser zero também, né? No caso a resposta seria o número ao quadrado, que é zero, é o próprio zero, ok? Então eu posso continuar resolvendo essa equação, caso contrário, simplesmente ela não tem solução, né? Porque se isso aqui é negativo, esse número é negativo, perceba que o sinal aqui não importa, né? Porque o v pode ser negativo, como a gente fez um outro exemplo ali que o v era menos 19, por exemplo, e aí menos 19 daria mais 19, ok? Então, se esse número aqui é positivo, que é basicamente você dizer que o v dividido por a é negativo, ok? Então eu tenho como resolver essa equação, ou se isso aqui for zero também seria, esse número aqui seria zero, e aí daria x igual a menos 1, ok? Caso contrário, esse número aqui sendo negativo, eu não tenho como resolver essa equação, porque do lado esquerdo eu teria um número que não pode ser negativo e do lado direito um número negativo. Ok. Então, o que isso aqui significa? Então vamos reescrever o que isso aqui significa. Ou seja, o que significa menos v dividido por a ser não negativo? Então, o que é menos v sobre a? Se você vê menos v dividido por a, então eu estou trocando o sinal aqui menos v, né? Então vai ficar menos c, e aqui menos com esse menos vai ficar mais a vezes u ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que a vezes u ao quadrado dividido por a menos c sobre a, c maior ou igual que zero, ok? E aí vamos ver o que é isso daqui então no fim das contas. A vezes u ao quadrado. Agora vamos ver quem é o u ao quadrado. Então isso aqui, simplesmente aqui eu tenho a, aqui no caso, dividido por a é simplesmente 1, né? Então aqui eu tenho 1 vezes u ao quadrado. Então vamos escrever quem é u ao quadrado. U é b dividido por 2a. Então, vamos completar isso aqui. Então logo, se, vamos ver, u ao quadrado era b dividido por 2a ao quadrado menos c dividido por a é maior ou igual que zero. Mas o que é isso aqui? Vamos reescrever isso aqui. Ou seja, se escrevendo essa expressão, isso aqui é b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado menos, eu só vou aqui para facilitar minhas contas, aqui eu tenho no denominador 4a ao quadrado, nesse caso aqui, nesse primeiro termo, e aqui eu só tenho a. Então, para ter a mesma fração, vou multiplicar por 4a aqui em cima e aqui embaixo, para eu ter o mesmo denominador, que é 4a ao quadrado. Se eu multiplico a por 4a, vai ficar 4a ao quadrado. Então, para não alterar a expressão, eu tenho c dividido por a vezes 4a
vezes 4A. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, não fiz nada aqui, só tenho essa expressão, calculei o quadrado, né? Aqui é b ao quadrado, 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. E aqui eu estou multiplicando, dividindo por 4a só para ter o mesmo denominador aqui, que é 4a ao quadrado. Aqui vai ficar 4a ao quadrado e eu poder somar essas duas frações, ok? Então eu vou ficar aqui com b ao quadrado menos, quando você faz 4a vezes c, eu tenho 4ac dividido por 4 ao quadrado. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Mas enfim, uma coisa que você observa, esse 4, o a não é zero, né? Então 4 vezes o a ao quadrado, portanto, é um número positivo. Mesmo se o a for negativo, quando você fizer a vezes a, vai dar positivo, já que negativo vezes negativo é positivo. A gente vai mostrar até isso mais na frente numa outra videoaula, quando tratar de desigualdades. Mas enfim, usando esse fato, esse número aqui é positivo, né? Então não altera o sinal desse número aqui quando eu divido por ele. Se eu pego qualquer número e divido por um número positivo, o sinal continua o mesmo. Então isso aqui só acontece quando b ao quadrado menos 4ac é maior ou igual que zero. Então se isso aqui acontecer, eu posso continuar resolvendo, né? Não tem nada a ver a princípio com a minha solução, por enquanto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que aquela condição que a gente achou inicialmente lá, que era o menos v sobre a não negativo, no caso a gente chegou que isso é equivalente a b ao quadrado menos 4ac ser não negativo. Se você lembrar da fórmula quadrática, ou também chamada fórmula de Bhaskara no Brasil, mas enfim, o nome talvez mais apropriado seria fórmula quadrática, para encontrar raízes de uma equação quadrática. Isso aqui é o que a gente chama de discriminante ou delta da fórmula quadrática lá, que é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui não pode ser negativo para eu poder encontrar soluções reais para esse problema. Não vou considerar aqui a princípio o caso de soluções complexas. Mas enfim, então, portanto, assumindo a condição que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c não é negativo, a gente pode resolver a equação. Se você perceber, a equação era x mais u. Então, de novo, se você não lembrar, pausa o vídeo, volta lá no slide. Eu tinha x mais u ao quadrado igual a menos v sobre a, ok? E aí eu achei uma fórmula para menos v sobre a, que era, a gente reescreveu isso aqui como sendo b ao quadrado menos 4ac dividido por 4 ao quadrado, ok? Então, quando isso aqui, essa expressão, portanto, não é negativa, eu posso calcular a raiz quadrada dessa expressão, que vai ter esse resultado. Eu vou ter esse número aqui, o quadrado dele é igual a isso aqui. Então, portanto, esse número ou é mais a raiz quadrada ou menos a raiz quadrada. E você pensa, por que menos a raiz quadrada? Lembre, quando você faz 2 vezes 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Então, o sinal ali, como menos 1 ao quadrado é 1 também, então você tem duas respostas para esse caso aqui. O número que o quadrado vai dar esse valor positivo, tanto vai ser a raiz quadrada desse número, como menos a raiz quadrada dele também vai dar esse número, ok? O quadrado também vai dar esse valor. Então, eu tenho aqui que, portanto, x mais u vai ser mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4 ao quadrado. Ok? E aí, finalmente, eu tenho que... Agora eu não quero descobrir quem é o x, né? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, né? O x aqui, no caso, a única coisa que está atrapalhando é esse mais u. E lembra quem é o u, não é? O u é o b dividido por 2a. Então, no fim das contas, eu vou subtrair isso aqui. Então, eu vou ficar com x, vou subtrair o u, né? Para eu poder encontrar x, subtrair o u dos dois lados. Faço aqui menos u aqui, menos u aqui. Aqui menos u, menos u. Aqui vai dar zero, vai cancelar esse u. Então, vou ficar com x igual a menos u. Então, é menos b sobre 2a, mais ou menos. Daí eu tenho aqui raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por, no caso, a raiz quadrada aqui do 4a ao quadrado, eu posso escrever isso aqui como sendo 2a. Por quê? Eu vou escrever aqui como sendo 2a. E a raiz quadrada de 4, ok, é 2. Isso aqui sim.
Mas aqui por que eu estou colocando só o A? Porque a princípio eu não sei, não teria problema se eu sei que o A é positivo, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Mas se o A é negativo, tem problema. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se o A for menos 2, por exemplo, quando você faz a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, isso é a raiz quadrada de 4, é 2 e não menos 2. Então você troca o sinal, né? Então a raiz quadrada do A ao quadrado vai ser o A, se o A não é negativo. Mas se o A é negativo, com menos 2, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é 2, que é menos menos 2. Ou seja, se o A é negativo, a raiz quadrada de A ao quadrado é menos A. No fim das contas, a gente vai ver que essa tal raiz quadrada de A ao quadrado é simplesmente o valor absoluto ou módulo de A. A gente vai ver isso mais na frente, em outra videoaula. Mas enfim, ou seja, pode trocar o sinal, né, desse valor aqui, dependendo do sinal do A, se for positivo ou negativo. Aqui, se for positivo dá A, se for negativo dá menos A, a raiz quadrada do A ao quadrado. Mas aqui já tem essa questão dos dois sinais, né? Então tem mais ou menos aqui, eu já estou considerando tanto o valor positivo como o valor negativo dessa expressão. Então por isso que eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo 2A. No caso que fosse menos A, iria alterar o sinal aqui, em vez de dar mais ou menos, iria dar menos mais. Mas isso tanto faz, porque aqui eu estou considerando uma resposta que é isso mais esse número, ou isso aqui, esse número menos b sobre 2a, menos esse número. Se esse sinal aqui é positivo ou negativo, eu vou, no fim das contas, considerar as mesmas respostas. A única questão é que a ordem, talvez, das respostas vai mudar. Então, uma eu vou considerar esse mais esse, e a segunda seria esse menos esse. E se o A é negativo, seria esse menos esse. E depois a segunda resposta seria esse mais esse. Mas tanto faz, no fim das contas, a ordem não interessa. E aí a gente chegou por essa ideia de completar quadrado, a famosa fórmula quadrática de encontrar raízes de uma equação.